Salve galera do Colmeia, esse é o primeiro Colmeia Originais, estamos aqui na presença do MC MNZ e estamos dando continuidade ao podcast que nós gravamos anteriormente, então, cara, é um prazer ter você aqui de volta na nossa... Prazer é todo meu, irmão. Satisfação total. Satisfação é minha. Eu gostaria de começar com você, literalmente, onde é que tudo começou? Eu sei que você trouxe alguns objetos ali, Sim. enfim. Como é que tudo começou na sua vida que você decidiu ir para esse caminho? Salve, salve. Pra quem não me conhece, sou MC MNZ, vulgo Natan, que ultimamente eu tenho usado mais meu vulgo como nome do que meu nome de nascença. Isso por uma homenagem ao meu falecido pai, que sou filho de um baiano, seu José, filho da Dona Eni, goiana, minha não só mãe, mas minha rainha, minha referência e a pessoa que fez ser quem eu sou hoje. Graças a Deus ela está viva, bem, morando em Goiás, e eu, por motivos de trabalho, por motivos de correria dos meus pais, acabei que nasci em São Paulo, né? Sou paulista, mas filho de duas pessoas dali do Centro-Oeste e Nordeste, né? Da Bahia e de Goiás. E isso tem muito da minha formação e do meu estilo, assim, de estar migrando para os lugares, né? Hoje em dia a gente se encontra aqui no Rio. Exatamente. E graças a Deus as coisas têm fluído, mas você fala sobre raízes, eu posso trazer primeiramente o picho, né? O grafite, que basicamente foi o meu primeiro pé ali no hip hop, né? Que no caso o picho mais vandal mesmo, aquela coisa mais underground, né? Do movimento hip hop, né? Fora todos os outros elementos que tem, mas algo mais independente, né? Com alguma característica mais assim vandal, né? Que é o que tiram a gente para vandalismo, para isso, para aquilo. Mas de qualquer forma formou muito da minha capacidade de ser mais criativo, de, por exemplo, utilizar um vulgo, porque antes, quando eu comecei no próprio picho, eu ainda pichava o meu nome mesmo, Natan, jogava alguma frase ali criticando a sociedade, criticando coisas que a gente quer que mude. Só que com o tempo isso começou a ficar visado, né? Começou a meio que respingar na minha pessoa física, assim, né? De espaços que você não queria ter essa imagem, né? Enfim. E eu me vi na necessidade de criar um vulgo, criar algo para poder, ao mesmo tempo que associar a mim, mas também ser algo que possa mistificar também ali. Que é uma espécie de uma persona que possa te Exatamente. proteger, igual os super-heróis, né? Exatamente. Que usam máscara para proteger a família e tudo mais. Exatamente. Eu queria que você falasse mais ou menos em qual idade isso começou e o nome da cidade onde você... Com certeza, pô. Isso começou ali no final do meu ensino médio, quando eu tinha 16 anos, né? Foi um período complicado também, que eu lembro que o que me marcou para começar a fazer o que eu faço hoje foi basicamente a morte do meu coroa, né? Que veio a falecer de cirrose, ele bebia pra caramba e era uma influência ruim nesse sentido, mas trabalhador, né? Honesto. E quando ele veio a falecer, eu ali no final do meu ensino médio, isso me abalou muito, sabe? Eu, com 5 irmãos em casa, a gente tinha o nosso pai presente, então foi algo que desestruturou muito a nossa casa. Então, nesse mesmo ano eu repeti de ano, sabe? Eu fiquei mais um tempo ali na escola, mas quando isso veio acontecer, me abalou muito, né? Me deixou um pouco desestabilizado, eu acabei repetindo o ano na escola e isso me desestruturou um pouco. E nessa que eu comecei a me envolver mais com os meus amigos, com a minha galera da rua mesmo. Eu morava muito próximo a uma pista de skate, né? E nessa época eu tinha saído de São Paulo capital, né? Porque por motivos de trabalho, meu pai, quando eu era vivo, era pedreiro, né? A minha mãe vendia produtos da Avon, da Natura, cosméticos, entre outros. A gente dependia mais do meu pai, porque a minha mãe poderia fazer esse trabalho home office, e enquanto que o meu pai precisava estar sempre na empreita. Então a gente saiu de Goiás, foi para São Paulo, passou um tempo em São Paulo, né, minha família. Eu acabei nascendo lá, meus irmãos acabaram nascendo lá, e depois de um tempo, quando começou a apertar, né, não por ter oportunidades, mas por ser mais caro mesmo morar em São Paulo capital, a gente migrou para Ourinhos, pro interior de São Paulo. E foi muito bom, cara. Foi muito bom. É uma cidade maravilhosa, assim.
falando no sentido de pessoas, Então pessoas a que gente têm... pode entender que a origem do Sim. MNZ é Ourinhos, em São Ourinhos, Paulo, né? com certeza. Então, resgatando um pouco Interior de São dessa Paulo. origem, a gente tem um objeto aqui. Sim, temos sim. E aqui a gente pode encontrar seus primeiros Cara, pichos, suas primeiras artes, é isso mesmo? Então, eu demorei, né, passar isso pro papel, demorei passar isso para um caderno, né, como tá aqui, né, diversos grafiteiros, MCs, b-boys. Opa, tem um né? aqui que eu me interessei bastante, que você tinha mostrado anteriormente. Aqui, Massa. olha só, galera, ó. Massa. O rapaz é brabo. Massa, cara. Isso aqui representa muito pra mim, mano, porque antes a gente fazia, né, hoje em dia eu tô mais no rap, né, mas no início a gente fazia muito isso aqui, meus colegas continuam Sim. fazendo nos muros, nas paredes, né, não na casa de nenhuma pessoa física, mas a gente já fez muito em espaços públicos, em espaços que a gente vê que é necessário uma intervenção artística, né, é necessário passar uma mensagem que muitas das vezes passa batido. Só que quando você dá uma atenção, você vê que tem um sentido ali, que tem algo que realmente deveria ser levado em consideração. São as pessoas como nós, né? Pessoas periféricas, pessoas que de alguma forma não querem apenas manter a sociedade como está, mas fazer uma grande reforma, mudar coisas que são imprescindíveis para a gente poder, né, realmente ter essa liberdade. Então, basicamente, essa sua ação é como se fosse preencher um vazio, né? Vocês viam aqueles muros, Também. então vocês tinham a vontade de expressar o que vocês tinham para falar e, ao mesmo tempo, desenvolver a arte de vocês. Tem um documentário da Netflix chamado Arte do Abstract, Art Abstract, que fala muito sobre isso, sobre uma cinegrafista, né, que inclusive fez tanto para Beyoncé, tanto para o U2, e ela começa o documentário falando sobre a função do artista inicialmente é preencher o vazio. Com certeza. Então, era isso que você estava fazendo. Então, é basicamente a sua Exatamente. primeira linha de atuação Com certeza. veio do grafite. Exato. E quando começou a parte musical? A parte musical, falar pra você que é algo que realmente até hoje eu fico chocado de como que isso voltou na minha vida. Porque por eu ser filho da Dona Eni, né, quem conhece ela sabe que ela é uma pessoa bastante evangélica e inclusive uma pessoa que contraria, né, a grande massa de pessoas que às vezes não são tão praticantes. Ela não, ela é uma pessoa que vai à risca ali e é uma pessoa que é sempre o certo pelo certo. E eu entendo ela, o que ela poderia fazer pela gente ela fez com 5 filhos e ela sempre levava a gente para a igreja desde cedo, né? E eu comecei a cantar ali realmente na igreja evangélica, cara. E tipo, não só cantar, mas também tocar, né? Eu toco trompete. Eu comecei a tocar na banda da igreja, toquei trompete por muito tempo. Meus irmãos, outros tocavam trombone, outra tocava clarinete, mas eu tocava trompete, era segundo trompete da banda ali da igreja. E também comecei a cantar no coral. Inclusive eu e meus irmãos, a gente teve um grupo, né? Olha! A gente teve um grupo quando eu tinha cerca de 10 a 12 anos, esse grupo já existia e ele ficou até a gente acabar saindo da igreja, né? Eu saí ali por volta de uns 15 e meus irmãos também meio que nessa mesma idade, mas enquanto estavam todos ali juntos, a gente tinha um grupo chamado Joias de Cristo. Joias de Cristo. É sério, cara, é sério, papo reto mesmo. Mas tipo assim, foi importante, sabe? Foi importante porque a gente estava sempre ali cantando hinos. Em casa a gente passava nos domingos e nas quartas-feiras horários certos que a minha mãe colocava a gente para sentar no sofá e trocar aquela ideia assim, tipo assim, quem que vai começar, quem que vai solar, quem que vai ser a segunda voz, a gente decidia entre nós ali. E ou seja, seu pontapé musical foi foda, literalmente dentro da sua unidade familiar, puxado pela sua mãe e a sim. igreja. Que história Sim. sensacional. Mas assim, qual foi o momento que teve aquele estalo onde vocês pararam, você principalmente, né? Sim. Você literalmente parou de cantar música evangélica para começar a veredar pro caminho que te levou pro rap e tudo Irmão, mais. isso foi uma história que até hoje eu vejo que é por isso que é o motivo que eu estou no rap, assim. Porque eu sempre gostei de música, né? Nessa época eu não vou mentir, ela realmente obrigava a gente a fazer isso. Tipo, eu queria estar brincando, jogando bola, tirando uma onda, me divertindo. Mas ela falava, não, vocês têm um grupo, vocês vão cantar e é isso. E a gente tinha que fazer isso. E no caso, mesmo forçado no início, depois eu comecei a adquirir gosto por isso, sabe? Eu comecei a gostar
de cantar, de solar os hinos. Eu até comecei a brigar com meus irmãos para solar, para ser a primeira voz, porque às vezes eu ficava como segunda, terceira voz. Mas a gente foi aprendendo a diferença do soprano, do contralto, de notas, isso e aquilo. E isso me formou bastante. Mas eu lembro que teve um momento que, 15 anos, a gente já tá indo ali pro ensino médio, a gente já tá começando a conhecer a vida. E daí eu comecei a pegar essa visão de que, mano, tem muitas coisas também dentro da igreja que eu tava discordando. Que, tipo, esse lugar onde colocam as mulheres, essa questão sobre os negros que né, muitos irmãos ali na época queriam ainda me provar a partir das palavras bíblicas de que tinha um fundamento, o racismo existia, isso e aquilo. Isso, até hoje, eu discordo, sabe, completamente. Eu acho que tudo é interpretação, né? Eu nunca desconfiei, nunca deixei de acreditar em Deus, que eu acho que é uma coisa, mas religião é outra, né? As coisas que a gente concebe, assim, como bases da nossa igreja, né? Hoje, tradicional, a gente sabe que isso é um caminho que, vemos aí muitos políticos, muitas Sim. pessoas que assumiram o poder usando dessa ideologia, usando dessa desculpa para poder, né, enganar o povo. E não é isso, né? Deus não é isso. Deus é amor, Deus não é ódio. Deus enfim, tudo que está ali também na Bíblia, eles estão falando sobre as diferenças e o respeito delas, e não ao contrário. Então, nesse momento, eu comecei a criticar, sabe? Eu comecei a realmente me contrariar, falar, cara, será que é isso mesmo? Eu cresci nisso, mas agora eu me vejo me batendo em vários pontos que é homofóbico, que é muitas vezes racista, que às vezes coloca as mulheres em lugares que elas não precisariam estar, né? Elas podem estar onde elas querem, mas não era o que estava se vendendo naquela época e não é o que se vende até hoje. Então, eu realmente comecei a me criticar em relação a isso, comecei a me sentir não pertencente àquele espaço, mas ainda assim gostava de música. Ainda assim estava querendo continuar cantando, estava querendo continuar me expressando, né? Tocando instrumentos. Hoje em dia eu não consigo mais acesso a tocar esses instrumentos, mas ainda consigo cantar a partir do rap. E como que eu descobri? De uma forma inesperada, simplesmente estava contrariado, simplesmente estava querendo já procurar um outro espaço para me identificar mais, para me sentir mais parte daquilo. E num dia aleatório, assim, eu estava em casa, um colega meu me deu um salve, chamou para dar uma volta e tal. E eu falei, bora, mano, vamos tirar uma onda, vamos desbaratinar aí e tal. A gente andava de skate na época, eu era bem fraco, na real, ele que mandava bem mesmo. Mas aí a gente foi para uma pista que tinha próximo de casa, ali no Jardim Ouro Verde. Tinha uma pista que tem até hoje lá, inclusive. E quando eu cheguei lá, que já era fim de tarde, tava rolando uma batalha, sabe? Tava rolando um evento que eu nunca tinha visto, né? Que era um evento de rima, de improviso, que as pessoas estavam cantando, ao mesmo tempo não tinha uma letra certa, eles estavam meio que compondo na hora, tipo, improvisando. E eu falei, cara, que bagulho maneiro. Tipo, quando eu entendi que eles estavam improvisando, aí que eu tomei uma paixão mesmo. Eu falei, nossa, você pode ainda compor na hora, tipo assim, improvisar. Entendi. E isso me deu um gatilho para pensar, será que eu consigo fazer isso? Será que eu posso? Será que eu tenho essa capacidade? Né? Instigou, deu uma ideia, né? Só para abrir um parênteses aqui na fala do Menezes, aqui atrás da gente, né, que temos Arco da Lapa, que é o icônico do Rio de Janeiro, é que acontece a Batalha do Real, entendeu? Inclusive muitos expoentes do trap, do rap nacional já passaram por aqui, então a gente está num lugar muito simbólico para esse movimento, mas continua. Papo reto. E mano, tipo assim, quando eu fui para essa batalha a primeira vez, eu não hesitei, sabe? Tipo, eu percebi que o rap, ele também é ousadia, ele também é coragem. E nesse dia eu pensei, quero fazer isso aí, cara. Tipo, eu quero estar ali no meio, eu quero também me expressar, eu quero cantar, eu quero fazer minhas letras, eu quero improvisar na hora. Só que nessa primeira batalha, já estava rolando a batalha. Só que eu falei para meus colegas, eu quero isso aí. E quando eu falei, eu quero isso aí, os caras falaram, é mesmo? Quer mesmo? Eu falei, gostaria, eu botaria a cara. Eles falaram, demorou. E ficaram por isso mesmo, deixaram baixo. E eu ali, eu só observando. De repente, tinha um colega meu que tava na chave, eu não tinha percebido. Só que como ele era muito colega meu, ele falou assim, mano, eu acho que eu vou ter que sair fora, vou meter o pé e tal, e vai ceder uma vaga aí. Eu falei, demorou, a galera aí, alguém vai ocupar, né? Ele falou, não, mas eu coloquei seu nome lá. Eu falei, cara, como assim, mano? Tipo assim, do nada, tipo, nunca rimei. Os caras aí é MC faz tempo, tipo, vou ser esculachado, mano. Dele, não, mano, vai dar bom, vou te colocar lá e tal e pá.
Daí eu falei assim, mano, eu não vou participar. Daí ele falou, não, mas já coloquei. Eu falei, firmeza então. Aí eu desacreditei, fiquei por ali mesmo. Só que depois, quando chegou na vez dele, me chamou ao invés dele. Me chamou. E eu nem tinha vulgo ainda, não era um MNZ. Chamou Me de chamou Natan. Natan. Falou MC Natan, do nada. Eu falei, pô, que Mas MC, cara? como diz o Eminem naquela música Lose Yourself, né? Sim. Se você tem uma chance, ou você pega, Com ou você certeza. deixa ela partir. E qual foi Com o certeza. desenrolar dessa história? Mano, eu pensei assim, eu não quero ir. Tipo assim, eu falei da boca pra fora, mas eu não sabia realmente que ia rolar naquele dia, porque eu já via a coisa acontecendo, já tava tudo certo, eu não tava preparado. E daí quando eu vi que ele realmente saiu, me chamou e todo mundo ficou me olhando assim, pô, eu falei assim, pô, não vou também dar pra trás agora, tipo assim, tá todo mundo me olhando, tá ligado? Eu falei, não, fechou, vou participar. Aí fui. E o mais louco, mano, o mais louco mesmo, assim, que eu não esperava, é que eu não levei a batalha, eu não saí campeão. A primeira competição, a primeira pessoa que eu enfrentei, e eu até lembro o nome do mano, Vitinho, colega meu, lá de Floripa, lá de Ourinhos, é que depois eu passei pro Floripa e tal. Quando eu vi que era esse mano, eu falei, pô, mano já tá na cena, mano, já sabe rimar. E eu iniciantão, né? Essa foi a sua Ainda primeira? assim eu falei, vou entregar tudo, tipo assim, vou fazer o que eu puder, vou dar o meu melhor. Foi o suficiente, a galera curtiu, eu me entreguei, fingi que não tinha ninguém ali, eu lembro que tava ali, ó, tipo assim, como se fosse só eu e ele ali, e a gente trocando ideia, tipo, fingi que eu tava sozinho ali, deu certo. Essa batalha eu venci, mas daí quando eu passei de fase, fui pra próxima fase, né, nas quartas de finais, que daí você tem que ganhar um por um pra levar a chave. Quando eu passei desse MC e fui pro próximo, aí no próximo eu perdi, né? Mas vamos concordar que você, naquela batalha, você já venceu pelo fato de você ter dito sim? Com certeza. Porque se você tivesse dito não, talvez você não tivesse Com nem certeza. sentado aqui do meu lado Papo falando reto, essa história né? agora. Então, assim, Papo você reto. venceu só pela proatividade, basicamente, né? Tipo, Visão. estou aqui presente e vou subir no palco. Então, é isso. Papo reto. Depois disso, o que aconteceu? Quando foi o momento em que surgiu o MNZ? Sim. São Paulo ficou pequeno pra você? Conta Sim. um pouco disso. Mano, muita coisa. Tipo, eu percebi que quando eu participei dessa batalha, apesar de eu ter perdido a próxima e depois, né, sido eliminado ali, e daí surgiu um campeão, eu gostei desse jogo, sabe? Eu gostei dessa troca, eu gostei principalmente de fazer parte de uma comunidade. Tipo assim, eu morava ali no interior de São Paulo há alguns anos, né? Depois que eu saí recém de São Paulo capital, saí criança, com uns 7, 8 anos, eu cresci a minha infância, tipo assim, a minha lembrança, pelo menos o que eu tenho de lembrança na minha parte da pré-adolescência, ensino médio, foi no interior de São Paulo. Então, eu sabia o que tinha em São Paulo, eu sabia que ali era tudo maior, era tudo mais de fácil acesso, né, e tal, com grandes proporções, e eu sabia que ali no interior era a minha oportunidade também de me destacar, de crescer, de me formar como MC. E depois, mesmo tendo perdido essa batalha, eu percebi que essas batalhas não aconteciam com tanta frequência, né? Na época era a Batalha da Resistência, era uma galera que era da cidade, cria ali de Ourinhos mesmo, que organizava essas batalhas há alguns anos, galera resistência, galera foda. Só que eles também, pô, já eram um pouco mais velhos, adultos, eles estavam já na correria do trabalho, já na correria de fazer suas coisas e não conseguiam ter essa periodicidade, sabe? E a gente se viu, eu com meus colegas, na missão de pensar, mano, a gente é mais novo, tipo assim, a gente tá sempre aqui na pistinha e curtimos pra caralho isso aqui, nós quer fazer isso aqui. O que nós pensou? Vamos começar a organizar uma batalha. E é ali que surgiu a primeira ideia. Eu pensei, vou organizar uma batalha de rima. Depois de participar só uma vez, eu pensei, vou organizar uma batalha de rima. Por quê? Porque não tinha sempre. Eu queria aquilo ali toda semana. Só que aquilo ali acontecia a cada 3 meses, às vezes uma vez por mês. Então a gente sentia falta, a gente queria se expressar mais, botar a cara na rua, estar mais presente, conectado com essa cena e com essa cultura do hip hop. E daí a primeira batalha que a gente construiu, eu com os colegas meus ali próximos, foi a Batalha da Luta de Classes. Foi uma ideia que surgiu ali. Hoje em dia eu penso que, pô, esse nome é muito mais profundo do que eu imaginava, mas na época eram as ideias que estava tendo, a gente também não tinha toda essa massa de informações que a gente tem hoje, toda essa facilidade para entender o que a gente vive hoje.
E não cheguei a levar para esse cunho racial, mas sabia que tinha um cunho social que Sim. deveria ser debatido, sabe? Então, basicamente, você saiu logo de cara de Sim. um artista para um Sim. produtor cultural, basicamente. Porque como você organizava, Basicamente. você literalmente estava produzindo cultura ali para aquela região, entendeu? Sim. E quando você saiu de Ourinhos? Quando é que foi esse momento? Mano, foi um momento que, como eu te falei, tipo, meu pai já tinha falecido, eu já tava, tipo, desestabilizado nesse ano que ele faleceu, eu repeti na escola, eu comecei a cair minhas notas, eu comecei a sentir falta mesmo, né, do meu coroa. E apesar de ele ser uma pessoa bem difícil de lidar e tal, pô, é o seu pai, né, você sente, não tem como. E a gente sempre, tipo, tinha essa necessidade de estar junto e de estar com pessoas. Eu cresci numa casa que tinham 5 irmãos, mas a minha avó, meu pai e minha mãe, eram 8 pessoas em casa. Aí tem uma época que a minha avó morreu, mãe do meu pai, depois o meu pai faleceu. Aí as minhas irmãs, a minha irmã mais velha, a Carol, por exemplo, ela veio fazer faculdade aqui pelo Rio. Ali, antes ela ia para Seropédica, depois ela mudou ali para Três Rios, saiu de casa, fazer direito. Pô, foda. Meu irmão, Lucas, também veio pra cá pra fazer economia. E o meu irmão Matheus foi pra Marília pra fazer sociais. Isso, tipo assim, um ano atrás do outro. Tipo Você assim, foi perdendo seus irmãos. e eu fui perdendo meus irmãos. Já tinha perdido minha avó, já tinha perdido meu pai mesmo dessa vida e meus irmãos saíram de casa. Quando eu me vi nessa situação, de que só tava eu, minha irmã mais nova, minha irmã caçula, Ana Júlia, e a minha mãe, eu vi que as coisas estavam pesando, eu vi que a minha mãe não tinha aquela condição que ela tinha antes, porque meu pai dava um salve e as coisas estavam mais caras, né? O governo tinha mudado, tudo tinha mudado. E eu vi não só na oportunidade, mas eu vi na obrigação também de sair de casa para poder também facilitar, sabe? Para tipo a minha mãe não ficar Tirar o nesse peso, aperto, né? Exato, para dar menos trabalho, para gastar menos. Então eu me vi nessa necessidade de ter que sair de casa e foi um momento que foi complicado, foi difícil porque eu fui o único filho assim da Dona Nini, no caso, que saí de casa sem uma certeza de uma graduação. Eu saí de casa sem a matrícula da faculdade. Tipo, meus irmãos já saíram com a matrícula garantida, sabendo o que ia ter, que tinha uma possibilidade de bolsa, isso e aquilo. Pô, eu tinha me atrasado já no ensino médio, por conta de meu pai ter morrido nessa época. Eu já estava desestabilizado, então eu pensei, não vou ficar na cidade, não quero, apesar de gostar da cidade, eu queria algo mais, né? E sabia que São Paulo, ainda, capital, ainda não era, tipo assim, o que ia me contemplar 100%, porque eu não me sentia preparado, sabe? Então pensei, vou ir para próximo dos meus irmãos, para poder continuar isso que eu estou fazendo, continuar essa caminhada no rap, que eu ainda estava botando muita esperança, né? Graças a Deus está dando certo, mas na época eu não tinha certeza nenhuma, não tinha lançado nada. E aí a cidade que você escolheu foi essa? Antes disso, eu fui para Florianópolis, Uhum. passei 3 anos em Floripa e foi por esses 3 motivos. O primeiro de meus irmãos estarem lá, depois do meu irmão ver que não deu certo em Três Rios, ele foi para Floripa. Depois o meu irmão Matheus ver que não tinha dado certo em Marília, ele foi para Floripa e a gente se encontrou lá, né? A gente formou meio que uma república e ficou nós três, dos irmãos. E foi uma época foda, mano, porque eu me vi junto de novo com a minha família, com familiares morando junto, né? Revivi muitas coisas, vivi coisas novas e principalmente dessa questão de estar explorando lugares e de estar querendo me ampliar na cena do hip hop, sabendo que apesar de Ourinhos ser uma cena foda, que a galera ali é resistência, né? A gente tinha até um jargão que nós falávamos, o interior resiste, porque não é algo que tem a estrutura, a galera faz com as próprias mãos. É até difícil você conseguir um auxílio, um apoio do governo, uma lei, Aldir Blanc, essas coisas, normalmente não tem. Então era difícil chegar, o que chegava era para a capital. Então a galera do interior fazia porque amava a parada. E ainda faz, né? Muita gente está crescendo hoje, mas ainda naquela dificuldade. Então quando eu fui para Florianópolis, eu me vi numa cena nova, que tinha uma estrutura maior e que eu poderia também já chegar como MC. Porque você sabe como é, muitas vezes quando a gente tem amigos próximos de infância, familiares também que moram perto, é difícil você ganhar esse respeito, essa credibilidade. Porque estão lhe dando suporte o né? tempo inteiro. E começando a fazer uma coisa do nada. Tipo assim, eles vão acreditar, mas não vão botar tanta fé como alguém que veio de fora, né? Certo. Então eu me vi também na oportunidade de realmente criar essa persona, criar essa pessoa que eu não só tirei da minha cabeça, mas é que também é pra mim um horizonte, sabe? É uma busca, parece que incessante por algo a mais, sabe?
Você sonha, mas você sabe que é possível se tornar realidade, porque só é possível se você sonhar. Se você não sonhar, não tem nem a possibilidade. Então, quando eu cheguei na cena de Florianópolis ali, foi uma nova cena, uma nova etapa, e de que eu comecei a me envolver de novo com as batalhas, só que de uma forma antes, fora da organização, batalhando mesmo, e saí botando a cara, né? Batalha da Costeira, Batalha da Alfândega, Batalha da Trinda, saí caçando batalha e querendo criar mais raízes no hip hop. Certo. E aí, logo em seguida de Florianópolis, você acabou vindo para o Rio de Janeiro, Exatamente, correto. onde, além desse mix de cultura que nós temos aqui, Sim, surgiu na sua vida o projeto Estúdio Funk. exatamente. E esse projeto ele surgiu por uma indicação sua, inclusive, devo total respeito e admiração, mas também eu percebi que era um projeto sério, sabe? Eu percebi, nossa, mano, isso aí vai dar um salve, sabe? Vai elencar. Então eu pensei, será que eu tô preparado? Só que daí eu tinha isso aqui, né? Que no caso é algo que eu guardo com muito carinho, só que não só por carinho, mas por história também, Que sabe? mostra a sua trajetória. Exato, e por relembrar as coisas que eu já fiz, não só para os outros, mas para mim mesmo, né? Vezes que às vezes você se vê desmotivado por N fatores, você, não tá naquela motivação de sempre, você pegava isso aqui, eu pelo menos pegava isso aqui, dava uma olhada. Isso aqui, por exemplo, é uma chave, né? Que a gente costuma receber na batalha quando a gente sim. ganha a batalha. Tipo, quando a gente participa de uma roda cultural, de uma batalha de rap, e eles vão colocando os participantes, tal, as chaves, tipo, quartas de final, semifinal, final, e quem leva a batalha, no caso, leva essa chave. E daí eu comecei a colecionar isso aqui, né? Tem até o Suas certificado passagens, do... né? Tem até o Legal. certificado do Estúdio Funk aqui. E aqui são algumas chaves. Essa foi a minha primeira chave, inclusive. Pelo Estúdio Funk. Essa daqui eu ganhei em 2017, em Ourinhos, Aham. SP. Mas essa daqui foi aqui no Rio, que é o certificado de participação, de conclusão do curso do Estúdio Funk, no caso. O Estúdio Funk foi a primeira iniciativa do governo do estado do Rio de Janeiro, como se fosse uma aceleração artística para artistas como eles, de rima, funk, hip hop, teve várias etapas. Exatamente. Nós gravamos um podcast que eu detalhei mais sobre isso, que ele abriu o verbo lá, a gente vai liberar em breve. E agora você saiu do projeto, né? E eu queria saber como é que está sendo esse pós. Primeiramente, o que foi isso na sua carreira, mas como é que está sendo esse pós-Estúdio Funk? Mano, muita coisa, sabe? Tipo assim, eu me vi nesse momento, quando foi começar, um pouco acuado, vou falar bem a real, porque eu vi que, tipo assim, tinha muita pessoa foda, que eu admiro, postando ali que tava participando, tipo assim, das audições, que tava vindo pra tentar entrar no projeto, pessoas que eu admiro, respeito pra caramba. E pensei, caramba, mano, tipo, mais uma vez a gente se auto-sabotando, né? A gente tem aquele conteúdo, tem aquela caminhada, mas ainda pensa, será que eu dou conta? E nesse momento eu me vi numa pressão. Aí eu lembro que, tipo, bem quando eu vi a oportunidade, eu fui catar minhas coisas, fui relembrar minha história e tal, as batalhas, Aí você paradas. se lembrou lá da sua primeira batalha que você Exatamente. disse sim. Eu falei que aquele sim foi super importante no seu caminho. Papo reto mesmo. Comecei a lembrar de todas as oportunidades que eu não tive por não estar em certos lugares, por não ter uma certa indicação. Ver muitas pessoas começando depois e passando à frente. Então eu percebi, mano, como tudo na vida, muita coisa é às vezes onde você tá, sua condição social e também a questão racial, sabe? Eu pensei, vou relembrar minha história, vou dar uma olhada no meu conteúdo, me motivei, pensei numa letra, peguei um som que eu já tinha composto, que no caso foi a letra Foda-se, né? Porque é esse nome por conta de que eu tô ali falando de tudo que acontece, né? Nada mais que fatos, né? Não são a minha opinião, são nada mais que fatos sobre o que acontece na favela, sobre qual é a ação da polícia em relação a corpos pretos, periféricos, né? Quando eu tava falando ali também sobre o sistema, eu estou falando fatos que acontecem na nossa realidade brasileira da maioria das pessoas e não da minoria onde eles nos colocam. Então, quando eu lembrei desse som, eu falei, esse é um som que tem potencial de revolução, de protesto e vai impactar. Só que como eu vim do rap, que é o tradicional boom bap, 90 BPM e tal,
que é as batidas por minuto, né, que diferenciam o boom bap, do trap, do drill, do funk, eu pensei, vou traduzir, transcrever esse verso do Foda-se, dessa música de um rap explícito de boom bap pro funk. E foi o que eu fiz. Eu peguei esse som e comecei a ensaiar ele em uma batida de funk. Só que detalhe, como eu vim de São Paulo e eu estou no Rio no momento, é aquela questão, você se vê numa cena que é diferente, que queira ou não, o funk daqui é o funk daqui, o funk de lá é o funk de lá. E muitas das coisas que se diferencia é basicamente o BPM. Uhum. Então foi ali que eu me vi numa obrigação de estar mais aberto para aprender, para observar que o hip hop na verdade, não só o rap, mas o hip hop também contempla o funk também está dentro do hip hop, por se tratar de uma questão de uma cultura negra, de uma cultura periférica e de coisas que tem a ver com a nossa história, com a nossa ancestralidade, sabe? Então eu percebi que eu estava transcrevendo essa letra para o funk de São Paulo ainda, que seria o funk 85 BPM. Então ainda casou porque eu saí dos 90 BPM para os 85. Então ainda casou. E eu consegui passar com essa música, Foda-se no caso, uma música que eu já lancei nas minhas plataformas inclusive, que tem um clipe e tal, que a gente fez todo na mão, no celularzinho, com um colega meu, Kenny, fechamento. Mas consegui transcrever e foi suficiente para poder passar no projeto, né? Antes, claro, de uma audição virtual e depois nessa audição presencial expor esse trabalho. Mas aí quando eu comecei, eu me vi num desafio maior, que eu percebi que a galera faz funk do Rio, a galera é do Rio. E eu era tipo uma exceção, porque que eu me lembro, tem eu e uma colega minha, Jaque, né, uma aliada que eu fiz, uma irmã que eu fiz no projeto, que é da dança e que ela também é do interior de São Paulo, de Ribeirão. E daí eu percebi que a gente estava mais próximo do outro porque tem mais uma ligação de estado. Só que eu me vi nessa diferença de culturas, de música, de gêneros musicais a partir de ser eu mesmo, essa mudança de BPM e tal. Mas eu me vi também num espaço de aprendizado, né? Que foi uma escola que me deu um horizonte a mais, né? Me deu novas oportunidades e principalmente conexões com pessoas da cena, do rap, do hip hop e do funk. A gente está se aproximando do final das nossas gravações. Eu queria saber o que você espera daqui para frente, que o projeto se encerrou. Eu sei que você está fazendo várias participações especiais aí, mas resumidamente, o que você se vê daqui para frente, que você passou por esse projeto, essa oportunidade? Com certeza. Mano, eu me vejo explorando todos os elementos da arte, sabe? Porque eu me vejo no rap, mas hoje em dia eu também me vejo no funk e principalmente na cultura, né? Porque tanto lá no picho, que também é um elemento do hip hop, como depois surgiu o rap na minha vida, que literalmente me salvou, que literalmente me deu oportunidade, voz, sabe? Às vezes a gente só quer ser ouvido, mano, e tipo, não é pra todo mundo que a gente tem iguais oportunidades, a gente sabe disso. Não é pra todo mundo que a gente tem essas oportunidades de informação também, saber onde a gente pode estar ou transitar. E a faculdade também pra mim foi sempre algo um pouco distante. Foi sempre algo que foi um desafio, nossa, absurdo. Mas você concorda comigo que essas viagens que você fez, esses projetos todos que você participou, literalmente foi a sua faculdade? Porque assim, eu sou cria de uma faculdade, mas eu vejo que a minha jornada não se diferencia nem um pouco da sua, porque eu literalmente tive que sair da minha casa, estudar em outro lugar, passar por outros processos, mas assim, o que você está me contando foi o que eu passei. Só que, no fim, eu saí com um diploma e você está saindo com uma carreira, então... Visão. Inclusive, mano, tipo assim, a faculdade é necessária, bagulho que todo mundo deveria ter acesso. Mas infelizmente eu tenho colegas, na quebrada principalmente, que os caras às vezes nem sabem que você tem a possibilidade de entrar por um Enem da vida, por um SISU, por um bagulho público, né? E às vezes até receber pra isso. Era uma coisa muito distante pra galera que tava comigo, pros meus ali. Então eu também tive essa dificuldade, né? Eu até acabei que depois de alguns anos consegui entrar no curso de letras libras, só que não sustentei, tipo, eu vi que não tinha uma base ali para poder realmente estar ali, foi difícil, eu acabei trancando o meu curso, voltando pra cena, e tipo assim, o que eu vejo hoje? Eu vejo que a arte, ela tem 1 milhão de possibilidades que não é dito pra gente, a arte também é política, sabe? Com a arte, eu já entrei em várias escolas públicas com uma credibilidade de artista, né?
que a gente foi fazer, por exemplo, tanto em Ourinhos, quanto em Floripa, quanto agora a gente está com esse projeto que vai se iniciar ali na Diquinho, ali no Complexo do Alemão, com uma galera dali da Roda do Vistão, projeto Hip Hop nas escolas, que a gente começou em Ourinhos, eu com uma galera fomos lá. Em Florianópolis a gente fez um outro projeto parecido, que também era as mesmas bases, que era de ir e contribuir com o nosso conhecimento, falando sobre cultura, sobre hip hop, sobre questão negra e sobre história do Brasil, tudo isso trazendo a história do rap, né, fazendo um improviso com a galera ali também chegando, porque foi algo que a gente não teve, foi algo que eu sempre quis ter, uma referência ali enquanto eu era criança, um cara entrando como artista, dando um papo reto, sendo tudo que eu queria ser. E eu não tive. Então, tipo, sobre a sua pergunta, eu acho que é isso, mano. Tipo, explorar todos os horizontes da arte. Tipo, óbvio que eu sou um MC, óbvio que eu quero fazer música, mas eu também pretendo estar na comunidade batalhando, não pretendo sair da batalha, porque foi onde eu me encontrei. Pretendo estar nas escolas também, dando palestras, falando sobre essa questão do hip hop, de como você pode ser salvo pela arte. Mas também eu percebo que é claro que a gente quer viver disso, sabe? É claro que a gente necessita ter uma remuneração para poder isso se tornar a nossa vida real. Porque senão você acaba se vendo em dois mundos. À noite você está na cena do rap, cantando, batalhando, de manhã você está trabalhando em algo nada a ver, totalmente aleatório, só para se sustentar. Isso é a realidade de muitos. Mas eu acredito total, depois de ouvir toda a sua história e toda a sua caminhada, que com certeza você vai acabar se tornando a referência que você tanto quer, e não só para essa galera que está nas comunidades, que não sabe dos acessos que podem ter, sim, mas também na cena da música, porque você passou pelo rap, pelo funk, se bobear daqui a pouco você está passando pelo samba também, que a gente está aqui. Tá ligado? E eu mal posso esperar para te entrevistar outra vez e ver essa evolução, né? Porra. Satisfação total, mano. Eu que agradeço. Inclusive, só um adentro, eu gostaria de agradecer muito, não só por você, a Colmeia e por essa entrevista, pelo Estúdio Funk, pelas oportunidades que eu tenho tido, mas a mesma coisa de que eu falei quando eu entrei nesse projeto, que eu estou aqui, cara, por mim, mas também por pessoas que não puderam estar aqui, né? Tive amigos presos, tive amigos mortos, e isso é uma coisa que continua acontecendo, infelizmente. A cena do sistema carcerário no país, né, é o terceiro maior sistema carcerário do mundo. Não é algo pequeno, são mais de 750 mil pessoas presas, muitas pessoas que foram mortas, na maioria dessas pessoas são negras. Então eu realmente acho isso uma satisfação total, porque primeiro, não só estou vivo, mas eu estou tendo a oportunidade de estar aqui realizando um sonho. Então hoje em dia, eu sei que se eu posso estar aqui, a minha missão é chegar, me estruturar, me firmar, mas também abrir espaço para dar oportunidades para pessoas como eu que não puderam estar aqui. E, pô, graças a Deus e várias pessoas que passaram por mim, estou podendo. Então, eu sou um eterno aprendiz, cara. Tipo, a gente segue aprendendo e é isso aí. Obrigadão, irmão. Satisfação. Satisfação. Tamo junto.